Gênesis 1, capítulo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Senhor da glória, a tua palavra foi lida neste lugar. Manifesta ao Deus que gera em nós, através do Espírito Santo, vida, que nos traz para perto de ti. Neste momento, faz-nos entender, ó Deus, o que tu queres que nós entendamos hoje, que saibamos hoje. Revela o que tem que ser revelado. Tira de nós, ó Deus, todo o mito, toda a religiosidade, tudo aquilo que o mundo ensina, e coloca em nós o teu fôlego de vida, a tua sabedoria, o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Lemos aqui esse texto quando Deus criou o universo, Deus criou também a terra. E ele, no momento em que havia acabado de construir o local, construir a natureza, incluindo as águas, os animais, ele citou aqui os animais que estão no céu, os animais que estão debaixo d'água, nos mares, nos rios, os animais domésticos, os animais répteis que rastejam na terra. Quando ele fez isso, ele fez ainda o homem. E a Bíblia diz que ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Se você se olhar no espelho, você tem por obrigação de ver a imagem de Deus do outro lado do espelho. Quando você procura se enxergar dentro de você, você tem por obrigação, não se esforçar, mas ter a obrigação, ter em seu coração, ter a certeza de que você está vendo Deus dentro de você. Jesus disse: você quer ver o Pai? Ok. Ele está em mim. Eu sou imagem e semelhança dele. Por isso a Bíblia nos ensina que nós somos como Cristo, como Jesus andando na terra. Não queira ser Jesus na terra, mas nós somos os seus enviados, nós somos representantes, isso quer dizer que somos como Jesus na terra. E quando ele decidiu, façamos Deus Pai, Deus Filho, dois Espíritos Santos na natural, e que ele disse: façamos a nossa semelhança, no versículo 27 também disse: Deus, a sua imagem os criou, homem e mulher os criou. Interessante que Deus criou um Adão e uma Eva, ele não escolheu uma Adoa e um Ivo. Ele não criou um homem com corpo de mulher, nem uma mulher com corpo de homem, ou também com vontade de mulher e vontade de homem em local trocado. Ele fez um homem e uma mulher. Cuidado, vocês podem ficar sem pastor a partir de agora, porque está espalhando pelo mundo que não se pode mais pregar contra o homossexualismo. Mas eu digo e repito, que Deus mandou falar, eu falo. E quando ele criou Adão e Eva, ele também disse que sobre a criação que eu fiz, no versículo 28, Deus a abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja sobre a terra. Deus disse ao homem: multipliquem-se vocês. Ele falou com os dois. E ele também falou: tenha domínio sobre a criação. Primeira coisa, quando Deus nos falou que nós devemos nos multiplicar, para o mundo lá fora é ter sexo à vontade, e se tiver filhos, que se virem, as mães ou os pais ou os avós, quem for, o mundo lá fora. Para nós que somos imagem e semelhança de Deus, quando ele diz multiplicarmos, ele diz: olha aqui, Roberto e Flavinha, façam filhos e filhas a minha imagem e a minha semelhança. Ele não disse enche a terra de filhos, como o mundo faz. Mas ele disse: você vai ter filhos e vai criá-los na minha palavra, vai criá-los na minha doutrina. Faça eles com a minha imagem e minha semelhança. Qual a imagem e semelhança de Deus? Eterno e santo. Aqui não tinha ainda acontecido a queda. Por isso, quando Deus falou a Adão e Eva, ele diz: façam filhos que continuem sendo eternos e santos. Ou seja, não pequem, não se revolte contra Deus, não se rebele contra a minha palavra, contra aquilo que eu fiz. Por isso nós devemos criar nossos filhos na palavra de Deus, como diz em Provérbios: criai, ensinai, admoestai, dirigi, conduzi os vossos filhos na palavra de Deus desde criancinha, para que quando eles cresçam não se afastem, não esqueçam daquilo que foi ensinado. Se você não ensina que não deve louvar, mas deve ir para o carnaval e festejar o carnaval, a música de carnaval, ele vai crescer com isso. Mas se você desde criança traz seus filhos para a igreja, como vocês fazem, tenho uma certeza que ainda que eles jamais vão esquecer do que está se falando, do que está se louvando aqui hoje. Eu lembro quando nós mudamos do Brasil para cá, em que o caminho da igreja, lá em Salvador, nós passávamos por um local, nós morávamos na casa da Pinta Teresa, nós passávamos em um local em que havia aqueles silos de moinho que armazena grãos. Né? Perto da igreja lá do Rita, frequentava o Mani, existe um silo assim também. E quando nós passávamos ali, toda aquela paisagem, a Sara gravou aquilo. E quando nós mudamos para cá, que nós fomos em direção à igreja, que a Rita participava, o James e a Né, quando Sara viu aqueles silos, igual ao caminho que lá também, ela disse: que bom, estamos indo para a igreja há 2 anos. E quando ela entrou e chegamos no estacionamento da igreja, que ela olhou, ela começou a chorar e gritar: eu não vou entrar. Por quê? Porque essa não é a minha igreja. A igreja minha não é essa, é outra. Eu quero ir para outra igreja. Aí ela falou o nome das amigas, falou o nome do pastor: eu quero ir para outra igreja. Essa não é a minha igreja. Ela foi ensinada no caminho da igreja. E quando tentou desviar ela, ou seja, entende o que eu falo? Quando nós levamos ela a outra igreja aqui nos Estados Unidos, ela entendeu que aquele não era o caminho da igreja. Eu quero dizer para vocês, quando você ensina os seus filhos, e eles crescem, eles ficam maduros, dono de si, e levam eles para outro caminho, dentro deles eles vão saber, porque você ensinou a ele, porque você dirigiu a ele naquele caminho, que aquele caminho, aquele local não é a igreja em que Deus tem para ele. Olha, pode chover o que for, o canivete aberto, ele vai saber no coração dele que aquele local não é o local dele. Aí você vai estar entendendo o que Deus falou lá atrás. Multiplicai, sede fecundos, façam filhos a minha imagem e a minha semelhança. Quem conhece a história de Nero? A sua mãe era a rainha daquele local. Só que no coração dela, ela queria ser mais que rainha. Ela queria tomar o poder do seu marido, do rei. E ela começou a ensinar o filho a respeito de coisas que o pai não fazia no reinado.
Ela começou a dizer, olha, se seu pai fizesse isso, olha o quanto ele ganharia. Se seu pai invadisse essa nação, olha mais uma nação. E começou a ensinar coisas erradas ao filho. Um dia, o filho já com idade, já de assumir o reino naquele local, ela chamou e disse, Nerinho, vem cá. Eu vou matar o seu pai. Para ele talvez não tenha sido um choque, porque ela já vinha envenenando o filho desde criança. E quando o menino, aquele jovem, recebeu a notícia, o que você vai fazer? Eu vou envenenar ele, fazer uma coisa assim. E acabou que a mulher, a mãe de Nero, assassinou o seu marido e ela assumiu. Não sei como, mas assumiu aquele rei. Não durou muitos dias. Nero, ensinado pela mãe, era a rebelião, a não honrar pai e mãe, a não obedecer às leis e querer sempre usurpar, ele assassinou a sua mãe. Nero. Não conformado com o reino dele que não estava, como a mãe dele ensinou, ele tocou fogo naquele local, você sabe onde foi? Bom, ensina a criança o caminho que deve andar. Encher a criança de Deus. Eu te dou um conselho. Não vamos fazer filhos à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos fazer filho à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Às vezes você diz, pastor, o que Deus está dizendo hoje, eu digo para você. É porque em muitas coisas nós não conseguimos vencer. Em muitas coisas nós não conseguimos alcançar. E a gente para de olhar para o autor e consumidor de nossa fé. A gente para olhar para Jesus porque nós não alcançamos algumas coisas. E vamos ensinar os filhos a conseguir coisas da maneira que a Bíblia não diz. E o Salmo 40, como a irmã leu, vai direitinho naquilo que Deus espera de nós. Espera no Senhor. Ele vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois ele diz ainda, tem domínio. Igreja, o que é ter domínio de uma coisa? Quem pode me dizer? Domínio. A palavra domínio é o quê? Ajude-me, só para acordar vocês. Controle, foi em cima. Controle absoluto sobre uma situação, sobre uma coisa. Às vezes Deus, Ele tem que nos colocar em uma situação bem difícil. Às vezes Deus tem que nos quebrar todinho, para que Ele tenha domínio sobre nossas vidas. Uau, será que Deus não é poderoso para, se quiser, fazer? Não, Ele não é poderoso para isso. Ele é poderoso para te amar. Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Mas Ele disse que o arbítrio é seu. E Ele não vai passar por cima da palavra dEle, apesar de Ele ter poder para isso. Eu vou contar uma história que eu já contei umas 500 vezes aqui, mas aqui tem gente nova na igreja que ainda não ouviu. Você que já ouviu, cochila um pouquinho, depois você dá para fora de novo. A história daquele homem com aquele cachorro valente. Aquele homem ganhou um cachorro. O cara disse, olha, não sei se eu vou te dar esse cachorro, porque esse cachorro é muito valente, ele vai te morder. Ele vivia preso com umas correntes, porque segura navio. E ele disse, eu quero esse cachorro, eu gostei dele, mas rapaz, eu quero o cachorro. O cara não deu o cachorro para ele. Aí o cara alertou, quando você dá comida a ele, fique de longe, coloque a comida presa na corrente lá no cachorro, e empurre com uma vara, porque ele vai morder você. E ele disse, eu não quero saber você desse cachorro. E ele chegou lá, colocou a comida, chegou lá para o rapaz lá na frente, solta a corrente. Ele falou, você não viu como falou esse cachorro? Solte a corrente. Quando ele soltou a corrente, o cachorro saiu correndo, passou pela comida e mordeu dele. Mordeu ele todinho, quebrou todinho. Chegou no hospital quase morto. Passou um tempo na UTI, muito tempo. E voltou para casa. Chegando na sua fazenda, o cachorro estava lá preso ainda. Quiseram matar o cachorro, ele não deixou. Ele voltou. Pegou uma barra de ferro, colocou aqui do lado, fez a mesma coisa, colocou a comida, colocou a corrente presa lá na madeira e disse para o empregado dele, solta o cachorro. Ele fez, você é louco, solta o cachorro. Ele soltou o cachorro. O cachorro partiu, passou por cima dele, chegou perto dele, puxou a vara e deu no cachorro. E deu uma, e deu duas, deu três, deu quatro, o cachorro caiu quase morto. Ele tinha certeza que o cachorro estava morto, ele parou o cachorro todo quebrado, todo no chão. Ele foi, pegou o cachorro, levou para casa, cuidou do cachorro, levou para o veterinário, cuidou, fez os pontos, quebrou. O que tinha quebrado, consertou o cachorro, ficou bom. Ele botou o cachorro de volta na corrente, botou a comida e disse, cara, solta o cachorro. Ele disse, é mais óbvio que você pode apanhar.
solta o cachorro. Então ele, o rapaz soltou o cachorro. Quando o cachorro chegou, passou pela frente, chegou perto dele, ele só fez botar a mão naquele ferro, o cachorro parou, olhou, veio devagarzinho e lambeu o pé dele. Olha, Deus não é Deus de pegar o ferro para te bater, para te matar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se Deus precisar te quebrar todinho, para que você reconheça que por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas e você foi feito para o louvor dele e Ele não quer te perder, e é por isso que às vezes Ele deixa você sofrer, porque no seu sofrimento, quando você está todo quebrado, fora da corrente, você louva a Ele, busca a Ele. Eu não estou falando de um Deus masoquista, eu estou falando de um Deus que te ama, de um Deus que quer o seu bem, um Deus que está vendo você desviar para a direita e para a esquerda, está longe daquilo que Deus falou no início, a minha imagem, a minha semelhança, para que você não perca a salvação, para que você não perca a sua alegria, para que você não perca o respeito, não perca o respeito da sociedade, para que não seja algo pior para você, para que você não seja expulso da igreja, expulso do paraíso, se eu não me riscar no livro da vida, eu vou bater em você. Porque Deus castiga aquele que Ele ama. Ou seja, Ele corrige aquele que Ele ama. Você entende? Aleluia. Facilite meu trabalho, please. Aleluia. O que mais ter domínio? Controle completo, controle daquela situação. Olha, quando Deus diz assim, você tenha controle, corra correndo. Falei bonito, né? Corra correndo, a bateria acabou. Corra para fruto do Espírito. O fruto do Espírito está naquele domínio próprio. Um ruim desse que me embaraça aqui, se eu tomar queda, não tem risada não, viu? Não fica. Domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É controlar as suas emoções. É controlar os seus desejos, é controlar o seu apetite, é controlar as suas palavras, é controlar tudo aquilo que sai de você. Aliás, o pior não é o que entra pela comida, o pior é isso. O pior é o que sai daí. A Bíblia nos ensina que Jesus falando, olha, não faz mal a você o que entra, mas o que sai da boca. Porque as coisas que saem da boca saem do coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Deus abençoe, isso é eficiência. A boca fala que o coração está cheio. E quando você vem para a igreja, agora eu vou bater aqui. Quando você vem para a igreja, você diz, eu não estou com vontade de louvar. Eu não me sinto hoje, eu não quero ajoelhar, eu não quero fazer nada, eu quero ficar quieto, eu nem sei se estou para a igreja hoje. Irmão, o seu coração está cheio de quê? Eu estou aborrecido com fulano de tal. A Bíblia diz que a igreja é do Senhor. A igreja não é para você fazer em um clube e ir quando quer, quando não quer, porque está aborrecido com o irmão, com a irmã, ou está com raiva do pastor. Não é. A igreja é para o grupo daqueles que amam o Senhor, que louvam o Senhor, que quer trabalhar para Ele, que quer arrependimento, que quer conserto, que busca em Deus uma esperança. A igreja é para essas pessoas que estão mal, que estão em situações difíceis. Aqui é local de redenção, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de prosperidade, aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de cura. Então, quando você vier para cá, venha como você estiver, mas abra o seu coração aqui para Deus, porque dele vão começar a fluir tudo isso que eu falei. Eu não quero louvar a Deus hoje por isso, irmãos. Quando a sua situação estiver difícil, o melhor local para você estar é na igreja. Mas eu não quero ir, pastor, porque quando chegar lá eu vou começar a reclamar. Se você reclamar a Deus, diante de Deus, para Deus, está tudo bem. Se você vier reclamar para mim os defeitos que você tem repetidamente, vai chegar um dia que você estará no nosso, pode sentar. E quando você sentar, porque eu já sei, eu não posso fazer nada. Mas quando você vem com o seu coração aqui cheio até de tristeza, mas diante de Deus você abre a sua boca e glorifica a Deus e louva a Deus e diz, em Deus está a minha esperança. Esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou e ouviu a minha oração, o meu choro, o meu clamor, minha reclamação. Ele ouviu. Mas eu não tenho domínio sobre isso. Quando chega lá, aquela irmã vai ouvir. Vai ouvir. Aquele pastor vai ver. Quando ele pediu de vamos olhar para ele, vai ver uma coisa.
histórias ruins lá para fora. Se você quiser fazer o que você quiser comigo, com qualquer outro irmão aqui, isso não vai acrescentar nada na sua alegria. O meu ego vai estar cheio. Eu quero dizer que o ego de muita gente está cheio no inferno. Porque tomaram atitudes para encher o seu próprio ego. Tomaram atitude para que sua carne dissesse: você fez bem, você está vingado agora você matou, agora você disse aquilo. Não adianta. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O mundo diz que, uau, o filho parece com o pai, não sei quem parece com o pai, é a imagem escarrada e cuspida. Vocês sabem qual é o original dessa história? Essa frase é verdadeira. É encarnada e esculpida. Não, o povo fala escarrada e cuspida. Encarnada e esculpida. Não é, tem que saber. Se não souber, então você não dá não. Glória. Mas vamos lá. Deixa eu olhar mais pontos aqui. Amém? Vocês estão entendendo o domínio? Aleluia. 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 Aí Deus vem e aplica ainda uma palavra e diz: estes vegetais, esses animais, o que Deus está falando aqui, é para o seu mantimento. Você pode olhar na sua Bíblia, a Bíblia está errada. Qual é o tipo de alimento que Deus falou para a gente? Não, está escrito aí no versículo 20, quanto diz? 29, vamos no final. Qual é o tipo de alimento que Deus fez com o homem? Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Versículo 30. Os vegetais como alimento, e a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Deu uma. O pessoal que é vegetariano agora tomou uma canelada. Agora que. A Bíblia diz: quem come, não critique a quem. E quem não come, não critique a quem. Mas a Bíblia ensina a moderação do primeiro capítulo ao último capítulo da Bíblia. Moderação em tudo. Se você não pode ter moderação no amar a Deus, no zelo a Deus. Aí vem aquela história que não pode comer carne. Que tipo de carne? Em Deuteronômio fala que não pode. Levítico não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quem já ouviu a história do Pig in the Blank? Não. Nunca ouviu? Nem eu. Mas existe essa história. Mas tem uma história na Bíblia a respeito disso. Está Pedro esperando uma manifestação de Deus. E Deus põe ele para dormir. Ele tem um sonho. Ele vê por 2 ou 3 vezes um lençol, um pico e depois. Peguei você. Aí Deus fala para ele: mata e come. Aí Pedro diz: eu não vou comer coisa imunda. Say what? Chamando de imundo o que Deus purificou. Mas está escrito lá, está escrito em Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, que todos os animais da terra seriam comestíveis ao homem. Quando nós pegamos uma situação, um versículo na Bíblia, e fazemos uma doutrina, o que acontece é que a gente aplica isso na igreja e a gente estraga a igreja. A gente pega um versículo, não estuda, não procura entender, não vai no Antigo, no Novo Testamento, não procura saber quem já estudou, e aí cria uma doutrina: você não pode comer porco, não pode comer camarão. Se você não quiser comer,
dar exemplos. Esqueça isso que eu falei em termos de pregação do que Deus está falando hoje. Você acha que tem que ser consertado, mas não é isso que eu falo. Eu quero falar o seguinte. Quando Deus nos faz a nossa imagem, a nossa semelhança, e Ele diz para a gente ter domínio sobre todas as coisas, e Ele prepara o alimento para a gente comer, faz isso na área espiritual. Ele te fez santo e eterno, quer que você continue fazendo gente santa e eterna. Ele quer que você tenha domínio sobre toda a situação, inclusive, principalmente na sua mente, no seu coração, e aí Ele dá-nos alimento. E a gente escolhe o que comer porque alguém falou, porque alguém disse, porque na igreja está, não come, não come. Irmãos, na área espiritual, a gente come o que a gente quer. Não deveria ser assim. Na área espiritual, nós devemos comer somente as coisas boas, puras e santas que Deus nos deu. Isso é chamado de palavra de Deus. Cuidado com os livros, camarão. Cuidado com os livros, porco. Cuidado com aquele alimento que não vem de Deus e traz doutrina. E tem gente que acha que as novelas da Globo é coisa que edifica. Tem gente que quer viver segundo os filmes, segundo os atores. Irmãos, que surpresa nós tivemos com a morte desse homem, desse ator que trazou essa semana. Que surpresa! Um homem que alegrava o mundo inteiro. Até os próprios lá, os muçulmanos, aquele povo lá, davam risada com ele. Mas ele nunca conseguiu ser feliz, segundo o que foi falado. Há muito tempo que ele vinha se drogando. Há muito tempo que ele vinha tentando se matar. Ao mesmo tempo ele alegrava todo mundo. O que importa, irmão, se você come esse alimento e perde a sua alma? Ele ganhou o mundo todo, porque todo mundo acreditava que ele é feliz e alegre, de repente ele se mata. Aquele profeta que criaram a religião dele aí, no leito de morte, chamaram ele e disseram: fale para nós o que é a vida, fale para nós o que você entendeu, fale para nós qual é o mistério da vida. Ele disse: eu nasci, estudei, tive muita experiência, busquei desde criança, e eu descobri uma coisa. E todos esperando, seus discípulos esperando aquele religioso falar que ele não tem tamanho, no leito de morte. E ele disse: eu descobri que eu não sei nada. E tem gente que segue religião grande no mundo inteiro. E ele descobriu que não sabe nada. Sabe por quê? Porque ele comeu e não se alimentou. Sabe o que acontece com o alimento de hoje em dia, agora falando das igrejas? Não está errado, não estou falando que está errado. Prosperidade, poder. Não está errado, porque isso é Deus. Se eu falar para vocês aqui, só falo de poder, só falo de prosperidade, eu estou fazendo errado. Eu quero dizer para você que a igreja, o que contribui hoje para que a igreja hoje seja uma igreja flexível com o pecado, é porque a mensagem da cruz parou de ser pregada. Isso está errado. Aí quando vem pregação segunda, igual a semana passada, a igreja vai aqui assim: não entendi nada. Claro que entendeu. A gente está acostumado, eu mesmo vou pregar para vocês poder. E de vez em quando eu não meto o ferro na cabeça de vocês, minha paciência. Não, ferro mesmo. Sem ferro. Cajado, obrigado. Cuidado com o que você come. Cuidado. Amém? Estou quase chegando lá no meio. A Bíblia nos ensina a viver com abundância. Uau. Nos ensina a viver com abundância. Abundância. Lá em Mateus 6,33 fala isso: vida com abundância. Buscar em primeiro o reino de Deus. Esse é o segredo. O que o crente pode fazer para ter vida e vida com abundância? Eu hoje, com a nossa irmã, cadê a irmã Rita aqui? Ela não está lá dentro. Eu hoje, conversando com a irmã Rita, ela falava que na igreja que ela foi com os meninos, o pastor estava falando, hoje mesmo pela manhã, que em Deuteronômio está falando das bênçãos que Deus tem para a gente. Só que a pesquisa mostra, e quando a pesquisa é fiel, difícil estar errado, que as nações ou o povo, fala do povo, que mais prospera são os hindus. Nos Estados Unidos, quem mais prospera são os hindus. Depois os israelitas, os judeus,
E depois, mas muito mais abaixo, os crentes na igreja. A média, falando de média. Por quê? Se Deus está dizendo que a gente tem mais semelhança dele, que a gente tem domínio, quando a gente domina, a gente prospera. A Bíblia está cheia de versículos que falam que nós somos cabeça e não cauda, que nós vamos prosperar, que nós somos como uma árvore plantada junto à ribeira de água. Quem viu o pé de manga perto do riacho? Ô, glória! Eu sei de agora que foi. É muita fruta. Pé de caju, não tem de caju, Roberto. Ô, coitado do vizinho lá fazendo. Goiaba. Eu morava em uma casa que tinha um terraço, atrás tinha um pé de goiaba. Eu não precisava nem com loucura fazer assim, eu puxava a cara da goiaba desse tamanho. Promessa de Deus. Mas por que os crentes estão em terceiro lugar e lá embaixo, se a palavra diz que nós é que temos que estar? E nós estamos lá embaixo. E a maioria de nós na igreja estamos em situação difícil financeira. A maioria. Por quê? Eu não vejo outro versículo para explicar isso que eu já falei aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Uma é hoje testemunha que eu vou falar. Eu já disse a você que eu não me importo de falar os meus erros. Se eu errei, eu consertei, receba e não faça. Ok? Não me olha para o pastor inquebrável. Não, é uma coisa, não vai ninguém aqui primeira coisa. Comece a falar de Sara, que não chora. Me quer todo. Não tem nada a ver disso. Eu só fui chamado para pregar a palavra de vocês, recebam. Amém? Vamos lá. Tu lá falando? Hugo. Nós trabalhamos ontem o dia todo, foi fácil ontem, foi Hugo. Quando deu 1h da tarde, a gente parava 10 minutos, trabalhava assim, trabalhava 20 minutos, parava 20 minutos, trabalhava assim do calor. A gente trabalhou e a gente quase que concluiu mais do que nós esperávamos o trabalho que fazíamos ontem. E aí eu falei para o Hugo, eu tenho que voltar aqui amanhã e retornar para terminar esse trabalho. Amanhã é domingo. Dia de semana. 6 dias trabalhar, para você descansa. Eu disse, Hugo, você vem, posso falar, Hugo? Hugo diz, eu estou pastor, eu vou embora. Aí chamei o rapaz que não é crente, você vem amanhã? Não, amanhã você vai para a família, para a igreja, católica. Bateu na canela. Mas eu disse, vamos, tudo certo. Ele foi embora para casa, tudo certo. Quando chegou de novo, ele disse, vai trabalhar amanhã, eu disse, vou. Aí a empresa ligou, e aí como é que foi? Não, foi tudo bem, terminando quase tudo, morri cansado, amanhã eu vou lá fazer o terminar o trabalho. Ele disse, vai para onde? Ele disse, eu vou lá, vai terminar o trabalho, amanhã é domingo. Eu disse, eu sei, mas eu vou viajar na quinta-feira, eu preciso terminar, amanhã é domingo. Eu vou orar a Deus. Eu quero. Aí eu ligo a televisão de madrugada, não consigo dormir. O Espírito Santo me incomodando, eu não conseguia dormir, Eu tomei até remédio para dormir, natural, e não dormia. Aí eu liguei a televisão, o Weather Channel. 50% de chance. Aí quando terminei de ver a notícia, eu vi o negócio. Carne. Eu me arrependi, botei a cara no chão, consegui dormir. Às 7h30 da manhã, mas o me ligou, pastor, você não vai trabalhar? Eu disse, sou doido. Está chovendo? Não dá não. Às vezes a gente quer fazer o que a gente quer, a gente perde domínio, a gente não quer ser mais santo, como Deus diz que é, a gente não quer guardar domingo, a gente não quer comer a palavra, vou começar pelo pastor. Mas sabe o que nós servimos a um Deus que nos ama. Eu creio que para que eu não entrasse em maldição, Deus fez chover. Eu creio que pelo amor que Ele tem pela minha vida, a vida de vocês, para que chegasse hoje aqui e desse esse exemplo, sem medo, sem vergonha. Não estou sem vergonha, sem vergonha. Deus providenciou aquele tanto de história naquela chuva durante a noite. Sabe o que Ele me disse? Eu não sabia nem que ia pegar isso. Pela manhã, que nasceu de TV, Ele disse, você quer a conclusão daquele trabalho, você quer receber o lucro daquele trabalho, do fruto do teu suor, buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e tudo mais será terminado. Glória a Deus. Eu sei que às vezes a gente tem que trabalhar domingo, eu sei que às vezes a gente tem que trabalhar na sexta, eu sei que a gente tem que trabalhar na quarta, eu sei que algum dia que a gente vai orar, a gente ora menos porque a gente tem que trabalhar, mas eu quero dizer uma coisa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais que a gente precisa nos será acrescentado.
Amém? Mas uma coisinha só, já deu 5 minutos, não reclamo, porque eu tiver 5 minutos, eu quero ver a voz de vocês. É que, quando a gente prospera no Senhor, ouvindo e buscando primeiro o reino de Deus, Ele não somente nos acrescenta a prosperidade financeira, mas também Ele nos acrescenta outros tipos de prosperidade. Eu vou citar e não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Mas diz assim: os vossos relacionamentos serão bem-sucedidos. O seu casamento será bem-sucedido porque você primeiro buscou o reino de Deus e ao invés de primeiro buscar uma esposa ou uma mulher, ou um marido, desculpa, esposa. Vocês jovens, antes de buscar com quem eu vou casar, primeiro busca o reino de Deus e a justiça dele e a sua Rebeca e o seu Isaac. Deus já está providenciando. Nós dizemos todos os dias para a Sara, quando ela chora por relacionamento: aquele que vai casar com você, que vai cuidar de você, ele está em algum lugar aí. Nós estamos orando por ele para que Deus abençoe o coração dele, para que quando você o conheça, haja aquele encontro de Rebeca aí. Quem mais? Um amor o outro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? 2 ou 3 acreditam. O relacionamento com os filhos e filhas serão bem-sucedidos. A parentela serão bem-sucedidos. No seu trabalho você vai ser bem-sucedido. Na sua igreja você é bem-sucedido. Na escola você é bem-sucedido. Seus amigos bem-sucedidos. E a principal amizade, o principal relacionamento que você vai ter buscando o reino de Deus é a própria amizade de Deus. Porque Abraão, quando ele foi chamado para deixar a família e deixar a riqueza do pai, ele não ponderou a Deus e disse: deixa eu ver o que isso vai me dar. Ele foi primeiro ouvir a palavra que Deus falou. Ele ouviu primeiro e foi. Ele primeiro buscou o que Deus falou e a justiça de Deus. E o que Deus acrescentou a ele? Ele acrescentou amigos, ele acrescentou família, ele acrescentou e tirou até a parentela agora tinha que tirar. Ele deu riqueza a ele, mas acima de tudo, Abraão recebeu o título de ser amigo de Deus, igreja. Quando nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e justiça, que você vai enriquecer, não é isso não. O principal motivo de buscar o reino de Deus é você conquistar a amizade de Deus. E na amizade de Deus você prospera. Na amizade de Deus você tem tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Aí a Bíblia diz lá não é Gênesis não. E Deus suprirá. Glória a Deus. Colossenses. Filipenses 4,19. Desculpe. Foi aquele trabalho de ontem, viu, pastor? Filipenses 4,19. E Deus, Paulo falando para os filipenses, porque eles ajudaram o Paulo nas missões, ele diz assim: e Deus suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos ponderar um pouquinho aqui nas suas necessidades. A Bíblia diz que Ele vai suprir as suas necessidades. O que nós acostumamos a fazer, até na quarta-feira a gente faz isso, você faz isso na sua casa, você faz com teu necessidade. Você ora a Deus por um carro e escolhe o carro que você quer. Você ora a Deus por uma viagem de férias que você quer e Deus concede. Você ora por um sapato, você ora por alguma coisa. Irmãos, isso não é necessidade. Calma, não se ofenda, eu chego lá. Eu dou um paradinho para você se ofender, depois eu conserto. Tudo isso é sua vontade. A Bíblia diz que Ele vai suprir as vossas necessidades. Quando Ele fala suprir as vossas necessidades, é aquilo que você necessita, Renata. É aquilo que você precisa, aquilo não pode faltar na tua vida, porque isso é uma necessidade. A comida é necessidade, a água é necessidade. Hoje um lençol quente, um ar-condicionado, um calor, um friozinho, é necessidade. Hoje você tem alguém que compartilha, que olha com você, é uma necessidade. Um carro funcionando, um carro que não quer, é uma necessidade para quem mora aqui em Dallas. E aí vai as suas necessidades. Agora você quer as férias para fora, isso não é necessidade, isso é o que você quer.
necessidade? Deleite. Sabe o que é deleite? É gozo, é prazer. Ó, que bom, de férias na flor. Aleluia. O pastor Davi mandou um texto dizendo: nós vamos ter reunião dos pastores na segunda-feira. Isso era domingo. Ele disse: o pastor vai. Eu tirei uma foto, sentado na cadeira na praia, comendo aquele sanduíche que a querida fez, e mandei o texto para ele, sem palavras. Deus ouviu o que eu queria. Eu não necessitava da Flórida. Às vezes até a gente diz que necessita. Eu não necessitava, eu passava sem a Flórida. Eu passava sem a praia. Mas Deus me deu o que eu queria. Colocou em nós. E nós fazemos o que Deus manda. Quando nós buscamos o reino de Deus primeiro, Ele atende a tua necessidade e atende o teu pedido que você quer. Você recebe? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estou acabando já. Passei 1 minuto. Uma última coisa é sobre o Espírito Santo. Quando Deus criou Adão e Eva, não havia necessidade das coisas espirituais como hoje. Explico. Quando Deus disse a Adão e Eva, e o diabo ouviu, para não comer daquele fruto, porque se ele comesse daquele fruto, os olhos seriam abertos, e eles iam ver coisas que não tinha necessidade de ver. Você não precisa saber disso. Sabe por quê? Eu já preparei para você tudo o que você precisa. Então naquela época nem necessidade teria. Talvez não tivesse o que você quisesse. Agora one. Então vai ali. E quando Deus viu a queda, a palavra que ele deu para ele. Não vou falar não. A palavra que Deus fala é o seguinte: quando nós crentes caímos, nos abandonamos da palavra de Deus, do foco de Deus, do centro da vontade de Deus, a gente perde aquilo que é chamado a unção do Espírito Santo. O que a unção do Espírito Santo nos traz não é só o poder de chegar aqui e dizer: não, Jesus, sai, diabo, e o diabo sai correndo. Não é só isso. Isso também é importante. Mas nós perdemos a essência da alegria, a essência do primeiro amor que foi pregado semana passada, a essência daquilo que o Espírito Santo faz em nós, nos usar para aquilo que nós cantamos, para Ele, para o louvor da glória dele. A necessidade hoje de nós estarmos cheios do Espírito Santo é muito grande, porque o mundo lá fora precisa, não somente você, o mundo lá fora precisa, e não somente o mundo lá fora, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para caminhar, para pensar, para decidir o que fazer. A gente não tem a menor ideia do que estão aprontando para a gente lá fora. O Espírito Santo vem dizer o nosso caminho para o outro lado. Você chega no lugar, o Espírito Santo fala com você: sai daí que vai cair fogo. E você sai e pega fogo no prédio. Estou falando de testemunho que eu já ouvi e já participei. Sai de trás desse carro que o pneu vai cair. Desvia, o pneu passa. Isso eu já vi também. Fala outros que, como eu disse, eu mesmo já participei. O Espírito Santo em nós nos dá direção, nos guia naquilo que a gente tem que fazer. Ananias e Safira achavam que estavam cheios do Espírito Santo. Tem gente na igreja que vem cheio do Espírito Santo. Pensa aqui. Não, porque o Espírito Santo me disse para eu vender os meus bens, a minha fazenda, e depositar os seus pés, os apóstolos, tudo bem que... Sim. Quando você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz: irmã, venda o seu carro novo, dá no dinheiro todo para a igreja. Estou dando exemplo só, se você quiser fazer, tem com você e Deus. Né? Eu já vi gente fazer isso na minha frente. Documento, chave de casa, departamento. O do Espírito Santo manda. O que acontece com isso? O que aconteceu com Ananias e Safira é que eles tentaram enganar o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não engana o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo anda no Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não anda em soberba. Soberba é enganar você mesmo. E o que aconteceu com Ananias e Safira é que eles enganavam a ele mesmo, não o Espírito Santo. E nem tampouco aos apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo. Tanto que ele disse: por que o diabo te enganou? Por que deixou o diabo enganar
levou o primeiro morto, depois levou o segundo morto. Nós não queremos morrer espiritualmente. Quando você vier para a igreja, se examine assim mesmo, como diz lá na ceia, e se encha do Espírito Santo daquilo que está vazio. Você vai receber tudo de Deus quando você tiver tudo de Deus para dar. Amém? E tudo de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. Eu disse que até não terminei ainda. O que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo é o que aconteceu com Pedro. Pedro, antes de estar cheio, ele tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo é uma coisa, estar cheio do Espírito Santo é outra. Na igreja, em qualquer igreja, tem gente que tem o Espírito Santo. A igreja está 100% ou quase 100% para os que não são crentes, de pessoas que têm o Espírito Santo. Porque quando nós aceitamos Jesus, Deus coloca o Espírito Santo dele em nós. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Mas se encher do Espírito Santo, como Paulo fala, encher do Espírito Santo, para que Deus trabalhe, é diferente. Então Pedro tinha o Espírito Santo e andava lado a lado com Jesus. Em outras palavras, ele lia, ele orava, ele vinha para a igreja, ele dava o dízimo, ele trabalhava, fazia tudo. Fazia tudo que a palavra dizia. Mas um dia Jesus perguntou a ele: você me ama? Ele disse: não sou voz. Yes. Ok. Você me ama? Pastor irmão. Na terceira vez, você me ama? Ele não, eu explodiu para o cara e chorou. Deus revelou para ele mesmo, que Jesus já sabia, que ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele fazia somente a manutenção da salvação dele. A manutenção do que Jesus dizia. Nós temos que ir além. Nós temos que nos encher, overflow, ficar acima, inundar do Espírito Santo. Por quê, pastor? Por isso aqui, ó. Quando chegou no livro de Atos, em que Pedro estava ali recebendo de Deus a unção que foi prometida. Jesus já foi ascendido ao céu. E Pedro se encheu do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro cheio do Espírito Santo, 4.000 vieram para Jesus. Ele saiu no outro dia, foi na rua de novo. Na segunda pregação de Pedro, 3.000 vieram para Jesus. Foram 7.000 em uma semana para Jesus, porque alguém que não tinha Espírito Santo se encheu do Espírito Santo. Então foi toda aquela revelação que ele recebeu antes da igreja, com tudo aquilo que ele se foi e se encheu de Deus, ele colocou para fora. Você pode vir para a igreja, ouvir a palavra, se alegrar e dizer: foi abençoado. Que alimento. Bota no Facebook, pastor Carlos pregou, que alimento no domingo. Que alimento. Terça-feira de manhã você vai estar com fome de novo. Nem lembro que o pastor pregou. Se enche do Espírito Santo aqui e agora. Se enche do Espírito Santo aqui agora. Se enche do Espírito Santo. Márcia. Se enche do Espírito Santo aqui agora. Deus, quando fez Adão e Eva, ele encheu do fôlego de ar, encheu do poder dele. Se enche do Espírito Santo hoje, os mundos sejam diferentes. Creiam que Deus pode suprir as vossas necessidades. Creio que as suas vontades também Deus está contemplando e vai dar para você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você precisa, você que está aqui hoje, você que nos ouve, vos será acrescentado. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, não é o pastor. Se eu disser para você: se você vier para a igreja, eu vou te ajudar. Eu não sei nem se eu tenho $1 para lhe dar. Mas se você tiver necessidade de $1, Jesus tem 100.000 para lhe dar. Receba se quiser. Eu vi agora um amém verdadeiro. Amém. Falou $100.000, amém. Brincadeira, glória a Deus. Receba, irmão. Receba em nome de Jesus. Quem não vai perder pouco, não. É que meu bem é meu. Amém. 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 Amém, irmã. Pode glorificar o nome do Senhor, louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não se conforme com o pouco. Se conforme com o muito. Faça como Eliseu. Pô, você vai me dar a sua posição, o seu cargo, mas eu não quero que você tenha, não. Eu quero o dobro que você tem de Deus. O dobro. Sabe que às vezes eu fico preocupado, porque pastor, eu pastor Jesus, quando eu partir, ou quando eu não tiver mais força física, se isso acontecer, de estar no culto, será que a Sarinha, a Juliana vai estar aqui? Será que o João, meu sobrinho, vai estar aqui? Para continuar o meu carro?
Irmãos, a prova de que é Deus que faz tudo é que pode ser uma pessoa de minha família ou não. Sabe quem vai estar aqui? Um fiel. Um que andou comigo, um que me conheceu bem, um que sabia minhas fraquezas e as minhas virtudes, um que está no coração de conseguir o meu trabalho. Não é ninguém de minha família. Eu não posso para ninguém de minha família vir aqui e continue fazendo o que eu estou fazendo. Mas sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés subiu. Mas antes de subir no morro, Josué como seu substituto. Agora pergunta a você, receba aqui. Quando a família de Moisés ouviu dizer que o substituto de Moisés era Josué, eu sou filho, eu sou primo, eu sou parente, ele dormiu com minha mãe, eu tenho que ir, só eu tenho que ir. É Deus que escolhe. Amém. É Deus que escolhe. Olha, tudo na sua vida agora é Deus que escolhe. Ele te formou, Ele deu poder, Ele te capacitou, é Deus que escolhe. Os teus caminhos é Deus que... Deus colocou no teu coração, isso que está aí, ó. Deus colocou aí. Agora faça tudo para a honra e glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que foi Josué, como filho de Moisés. Amém?